Eu vou passar a palavra para o nosso primeiro convidado, né, Alejandro Reis, para ele falar um pouco sobre esse novo livro dele, que é o Vozes dos Porões, mas ele tem um outro livro também, que é A Rainha do Cine Home, e a gente estava conversando em off aqui, um pouquinho também sobre o livro anterior. Mas hoje, especificamente, ele vai falar um pouquinho mais sobre esse novo filho aqui, né, o Vozes dos Porões, em que ele fala sobre a literatura periférica e marginal do Brasil, né? A palavra é sua, Alejandro. Boa noite a todo mundo. É um grande prazer estar aqui de novo. Tá? E eu comecei a fazer esse trabalho, né? Nesse olhar, tanto como escritor como ativista. E tem muitos trabalhos que têm sido feitos muito bons sobre esse movimento de literatura periférica, que é um fenômeno bem interessante, além disso, porque ele surge no final da década de 90, no início de 2000, com uma expressão muito potente, né, num momento de crise na sociedade brasileira. Um momento em que há um aumento da violência muito dramático e há uma crise, uma cultura de extermínio. Começa a haver assim, os massacres muito memoráveis, né, no mundo, como o da Candelária, de Carandiru e tantos outros, né? Certa parte da sociedade começa a pensar assim nas populações perigosas e criminosas como algo que tem que se exterminar, né? É uma década terrível, uma crise social, uma crise da mediação cultural, né? E ao mesmo tempo surgimento de expressões culturais como o hip hop, que de forma muito combativa, que deixa de trilhar esse caminho do malandro, né, da democracia racial, do jogo de cintura, né, do compromisso, e aí começa a colocar os conflitos bem na cara, né? Então, nessa transição surge esta expressão vinculada também ao hip hop de literatura. E aí tem muitos estudos que têm trabalhado sobre isso, mas geralmente de forma na sociologia, quer dizer, como um fenômeno social. E eu quis trabalhar como literatura, né, respeitando o texto, estudando o texto. Não como literatura curiosa, porque é um fenômeno social interessante, mas como uma literatura que de fato traz áreas de renovação na literatura brasileira, porque ela está falando a partir de um olhar muito particular. Essa questão da favela, da periferia, da violência, isso tudo tem sido objeto de trabalho na produção cultural brasileira durante todo o século XX. Tem estado muito presente. Só que pela primeira vez, isso está sendo visto de dentro, né? É uma expressão a partir de quem sofre isso tudo na pele, de quem está ali, né? E não de quem vem de fora para retratar aquilo, né, a partir do olhar da classe média. Então, isso é muito interessante. De onde você olha? Então, quis começar a analisar os textos, né, a escrita desses escritores, sobretudo, como eu não sou poeta, quis analisar a prosa, os contos, romances. E você começa a ver uns aspectos muito interessantes. Como é que esses autores estão utilizando a questão da memória, né, como forma de resistir a essa homogeneização da globalização. Os espaços que estão sendo destruídos sistematicamente, espaços físicos e afetivos, os territórios onde relações humanas íntimas diferentes às da lógica do capitalismo existem, como isso está sendo destruído e como os escritores estão utilizando a questão da memória para reivindicar aquilo que está sendo destruído. Como é que a linguagem, essa linguagem das quebradas, essa linguagem popular, essa linguagem própria que tem sido criminalizada, que tem sido desde crianças eles ouvem, não, isso está errado, você fala errado, isso não se diz assim, né? Como é que esses escritores estão pegando essa fala, botando de cabeça para baixo, injetando a dita norma culta com a fala das quebradas, né? Para falar de uma realidade própria. Como é que eles estão fazendo a função do mediador cultural no Brasil no momento de uma crise cultural? E como é que isso se manifesta no próprio texto, né? Na linguagem escorregadia, que vai de um lado para outro, que fala em um momento para o leitor das quebradas
em outro momento para o leitor de classe média. Como é que brinca isso no intuito de quebrar essas muralhas que estão separando a sociedade? Como é que se fala da violência de forma que não tenta exotizar e transformar em espetáculo, mas apontar o dedo para uma violência muito mais profunda que aquela das chacinas, né? As chacinas são terríveis, evidentemente, estão lá, mas há uma violência muito mais profunda que não é visível, que é aquela coisa maçante de todos os dias, né? O transporte público miserável, a agressão sexual às mulheres, né? A falta de emprego, o subemprego, o fato de ser humilhado e ser tratado de vagabundo porque não tem emprego, mas não tem possibilidade de ter emprego, entendeu? Toda uma questão de realidades sistêmicas do dia a dia que estão presentes ali, muito mais importantes do que aquilo que está na superfície, que é mais evidente. Então, como é que essa literatura está trazendo áreas de esperança? Por quê? Porque eu acho que é muito importante pensar nisso. É que, se vocês veem hoje o crescimento demográfico do mundo, 95% de todo o crescimento demográfico do mundo está acontecendo nas periferias das cidades pobres do mundo, certo? E ao mesmo tempo estamos passando uma fase do capitalismo que está produzindo um excedente humano que não tem mais lugar nem mesmo como trabalhador explorado. Pessoas que não têm mais lugar, não têm mais emprego, não têm mais lugar no sistema. Nisso tudo está criando uma panela de pressão, né? Pessoas consideradas descartáveis pelo sistema, se acumulando nas periferias, que crescem e crescem e crescem desesperadamente. E por que isso não estoura? É porque tem duas coisas: band-aids sociais, na forma de paliativos, né? Para acalmar um pouco as dores daquilo, e a porrada na cabeça, na militarização das favelas, né? Nessa violência toda que a gente está acostumado a ver. Só que isso tem um limite, né? E isso tudo vai explodir, eu tenho certeza. Agora, se isso explodir e não houver uma alternativa, estamos alinhados, né? O mundo não vai para canto algum. E essa esperança de uma alternativa possível, para mim, está sendo semeada por esses produtores culturais nas periferias, que é onde aquilo vai explodir, e que estão semeando um pensamento diferente, alternativo, para a própria população, e que possa, a partir dali, florescer uma outra alternativa quando esse mundo desaparecer. Então vamos ficar por aí por enquanto e depois a gente conversa um pouquinho mais.